As pessoas sempre me perguntam, sou um narcisista? E eu digo, você já se sentiu culpado? Um narcisista não vai sentir essa culpa. O que eles fariam de errado? Eles estão sempre certos. Por que se desculpariam? Você os fez fazer isso. Nossa! Ou eles fizeram isso para o seu bem. Jerry é um conselheiro de vida e Por relacionamentos. 40 anos, ele foi um profissional em psicoterapia e terapia familiar. E agora, em coaching de vida. Por favor, todos deem as boas-vindas a Jerry Muitas Wise. pessoas crescem sob o transe familiar. Elas não entendem a disfunção de sua família, porque isso foi normalizado. Sou eu, criticando a mim mesmo e me rebaixando internamente e me odiando. E muitos dirão, não olhe para nada disso. Vamos apenas tentar ser mais gentis consigo mesmo. Em vez de esperar um minuto, vamos tirar mamãe e papai do caminho. Nunca é tarde para ter uma infância feliz. Então vamos começar. Quais são os sinais de alerta que aparecem em filhos adultos de pais narcisistas? Vamos dar uma olhada nisso. Bem-vindos de volta, pessoal, à School of Greatness. Muito animado com o nosso convidado de hoje. Temos o inspirador Jerry Wise em casa e um breve resumo sobre Jerry. Ele é o principal especialista em cura de disfunções familiares e relacionais através da autodefinição. Você tem feito esse trabalho há mais de 45 anos. Como terapeuta e coach, você ajudou milhares de pessoas ao redor do mundo a se libertarem de padrões familiares disfuncionais e a descobrirem seus verdadeiros eus. E esta pode ser uma das conversas mais poderosas que temos aqui. Não estou apenas dizendo isso, mesmo que tenhamos feito este programa por 12 anos. Porque na minha mente, já falamos bastante sobre narcisismo e relacionamentos narcisistas. Mas nunca cobrimos isso. Se você teve uma experiência de vida com um pai narcisista e os sinais claros de se seus pais eram narcisistas ou estavam de alguma forma no espectro, e como isso impacta tudo em sua vida. Então estou curioso se poderíamos começar, Jerry. Com quais são os sinais claros para você começar a refletir e se perguntar? Se um dos seus pais fosse narcisista de alguma forma, Uma das coisas que certamente descobri é que tantas pessoas crescem sob o transe familiar. E então, o transe familiar, eles não entendem a disfunção da família, porque isso foi normalizado, e eu usei o termo normalidade maligna. Porque se eu crescesse sendo abusado e em um relacionamento abusivo, eu teria normalizado o abuso como algo que não gosto, mas aceito ou acho normal. Mas isso é uma normalidade maligna. Isso não é uma normalidade que você gostaria de ter. E quando penso em ajudar as pessoas a ver, e realmente é sobre isso que meu trabalho se trata, é para ajudar as pessoas a ver fora da caixa e ver de uma forma mais ampla tantas das dinâmicas que estão acontecendo dentro da família. E se você tem uma família narcisista, ou há todos os tipos de outras famílias disfuncionais também, existem algumas coisas que acompanham isso. Mas quando você diz uma família narcisista, eu acho que quando você começa a reconhecer, ei, eles sempre foram controladores, eles não têm empatia, culpa e vergonha, eles poderiam ser abusivos, mas não precisam ser abusivos para serem narcisistas. Eles amam você e têm um plano para a sua vida. E eu digo amor, entre aspas, como se fosse uma citação. Nós costumávamos dizer em círculos religiosos, Deus te ama e Ele tem um plano para a sua vida. Bem, o narcisista te ama e ele tem um plano para a sua vida e é melhor você segui-lo. uau! O quê? Caso contrário, o narcisista será muito egocêntrico. Tudo é basicamente sobre eles e sempre volta para eles. Esse é o foco principal. E se você tem pais que possuem alguns desses traços, há outros traços. Mas algumas pessoas sempre me perguntam, sou narcisista? E eu pergunto, você sente culpa? Ah, sim, o tempo todo. Então você não é. Você é apenas disfuncional. Você é apenas disfuncional, não é? Um narcisista não vai sentir essa culpa. Eles não sentem o que fizeram de errado. Eles estão sempre certos.
Então, por que eu sentiria culpa de alguma coisa ou vergonha? Se você sente isso, é provável que você seja menos propenso a ser um narcisista. Mas um pai pode ser um pai narcisista e eles não. Eles podem abusar de você, eles podem te criticar, mas nunca vão dizer, ah, meu erro. Não pedem desculpas. Por que eles pediriam desculpas? Você os fez fazer isso. Você os fez fazer isso, ou eles fizeram isso por sua causa. Por que precisariam dizer desculpe? Não há necessidade de dizer desculpe. Qual é a pior coisa que um pai poderia fazer repetidamente aos filhos, que quase certamente os tornará disfuncionais quando adultos? É nunca pedir desculpas a eles quando, sabe, eles... Isso é muito sintomático. Isso é muito superficial. A coisa que vai torná-los mais disfuncionais como adultos é para não quebrar o próprio ciclo do próprio passado, trazendo esse ciclo sem saber disso. levando adiante o trauma geracional. E o Wi-Fi emocional e de programação entre gerações, isso está acontecendo e eles simplesmente trazem isso para cá. Isso vai bagunçar eles mais do que nunca. Agora, o abuso e a maldade narcisista afetam a criança? Claro que sim. Gritando e tudo mais. Gritar e todo esse tipo de coisa, é claro que vai, mas não é o grito que é o problema subjacente. Isso é um sintoma de algo. Sintoma de como a família tem sido disfuncional e tóxica. E pode se manifestar de diferentes maneiras. Narcisismo, alcoolismo, abuso, viciados em trabalho, vício em sexo. Pode se manifestar em jogos de azar e todo tipo de maneiras sintomáticas. Mas por trás de tudo isso é uma forma de enredamento a uma família, cujo transe nunca foi quebrado. Uau! A família original. A família original nunca foi quebrada e agora você está apenas vivendo isso, apenas o John está vivendo desse jeito, a Mary está vivendo desse jeito, mas isso é a dinâmica subjacente importante. E se não quebrarmos o transe da nossa família de origem, vamos apenas reviver esse padrão em nossos relacionamentos adultos também. De alguma forma, e pode nem parecer com a forma que a mãe e o pai faziam, mas o padrão ainda está lá. Então as pessoas vão dizer, bem, eu não sou como meus pais. Espere só um segundo. Deixe-me perguntar. Mas o que você está fazendo é o mesmo e tem origens na sua família de origem. Você pode ter escolhido o oposto, mas oposto a 180 graus de doentio ainda é doentio. Então, as pessoas pensam, bem, eu estou todo o caminho até aqui. Agora você é apenas uma classe B, meio saudável, em vez de uma pessoa de classe A, não saudável, e você se sente superior a elas, porque você está aqui. Certo, você não quebrou o ciclo, você está vivendo a vida de pêndulo. Sim. Eu não estou gritando com meu parceiro como meus Mas pais estou sendo faziam. Controlador, e ainda posso ser egocêntrico, ou crítico, ou qualquer outro tipo de coisa. Interessante. Então aqui está a verdadeira questão. Se começarmos a pensar sobre, talvez meus pais tivessem algumas tendências narcisistas, e estou começando a pensar sobre isso, e estou começando a avaliar minha infância e perceber que isso era apenas o normal. Era a única coisa que eu conhecia. Quantas famílias nós conhecemos enquanto crescemos? Pois é, né? E não foi tão ruim quanto aquela família. Então tenho que ser grato por isso. E nós devemos. E meus pais eram amorosos às vezes, e eles nos davam e estavam fazendo o melhor que podiam. Então não posso pensar neles como narcisistas. Mas começamos a internalizar isso. Quais são os sinais de alerta que aparecem em filhos adultos de pais narcisistas? Então dê uma olhada nisso. Mamãe e papai, ou quem quer que fosse, era narcisista, hipercrítico e julgador. Agora, depois que cresci, eu disse, não vou ser assim. Mas o que sou eu para mim mesmo? Hipercrítico e julgador. Então, um filho adulto de uma família narcisista geralmente terá ilimitada culpa, vergonha, crítica, hipercriticidade. Essas pessoas são muito exigentes consigo mesmas. Então,
Elas simplesmente pegam a voz daqui e a vivem dentro de si. As pessoas dizem, "Oh, bem, eles gritavam o tempo todo." Muitas vezes eu disse, "Então, quantas vezes você gritou internamente consigo mesmo?" Eu não grito com outras pessoas. Eu não disse outras pessoas. Eu disse consigo. Ah, bem, sim. Eu posso ser bem duro comigo. Sabe? Seu estúpido. E eu disse, você está apenas revivendo isso de uma maneira diferente. E assim, tudo é embrionário na família. Então, tudo está acontecendo por aqui. O problema, e é isso que eu acho. É por isso que uso o termo "a solução não está perto do problema". Além disso, o problema pode não estar próximo do sintoma. Aqui estou eu me criticando e me rebaixando internamente e me odiando porque eles foram julgados e criticados, emocionalmente feridos de tantas maneiras diferentes, envergonhados. É isso que eles estão fazendo aqui fora. E agora estão fazendo isso como adultos para si mesmos internamente e dizendo, bem, qual é a solução? E muitos dirão, não olhe para nada disso. Vamos apenas tentar. Seja mais gentil consigo mesmo. O que não é um mau conselho, mas é um conselho superficial. E pode não dar certo. E você vai tentar e desistir. Em vez disso, espere um minuto. Vamos tirar a mamãe e o papai de você. Uau! Isso é o que queremos fazer. E você reconhece que isso não é você? Quando você está se criticando dessa forma, você vai estar sob a hipnose e o transe de que sou eu fazendo isso para mim. E eu digo, deixa eu te dar uma boa notícia. Não é você fazendo isso com você. Ainda é a sua família que faz isso com você, através de você. Isso faz uma diferença enorme. E assim, como filhos adultos, o que deveríamos estar pensando se sentimos que tivemos uma infância disfuncional? Deveríamos estar pensando em como me diferenciar dos meus pais e minha família? Como posso bloquear completamente minha família? Como eu curo o passado? Tipo, no que devemos pensar ao nos tornarmos conscientes como filhos adultos de infâncias disfuncionais ou de pais narcisistas? Acho que é uma ótima pergunta, mas sua pergunta também contém dentro dela um certo paradigma, como todas as perguntas. Toda pergunta tem a resposta nela. Toda pergunta que alguém faz, a resposta está na pergunta. E você estava perguntando sobre, eu me separo da minha família? Eu devo? Você sabe certamente que se famílias são abusivas e tóxicas e não têm interesse em mudar, então precisamos considerar o corte de contato. Ou, você sabe, podemos precisar ir tão longe, mas a autodiferenciação, o que eu costumo pensar quando alguém tem uma família que é narcisista, a pessoa com quem estou trabalhando ou conversando, ou o filho adulto do narcisista, precisa de uma maior autodiferenciação, que é um estado emocional e um estado de maturidade. Ou eles precisam se separar fisicamente. Se você se separar fisicamente, ainda precisa se separar emocionalmente. Certo. Isso não resolve o problema. Isso não resolve o problema. Agora, eu não quero que você esteja lá sendo abusado e tenha sido levado. Também há bom senso nisso. Mas a autodiferenciação é... Você tem que ter a maturidade e o respeito por si mesmo, que se tivesse crescido em uma família saudável, você seria assim? Isso é diferenciação própria. E as pessoas dizem, bem, como posso fazer isso? Eu não cresci em uma família Você saudável. está certo. Nunca é tarde demais para ter uma infância feliz. Sério? Então vamos começar agora. Uau! Você vai cuidar de si mesmo ou não vai? Filhos adultos de narcisistas não sabem como cuidar de si mesmos. Eles nunca foram informados de que isso é uma coisa boa a se fazer. Muitos deles diriam, bem, minha igreja me ensina que eu não devo fazer isso porque é egoísmo. E eu digo, não, isso não é o que eles estão ensinando. Ou eu não sei, eles podem estar ensinando isso.
Certamente possível, mas não é disso que se trata o autocuidado. O foco em si mesmo é saudável. Crescemos sem foco em nós mesmos e apenas focando nos outros da família. Agora queremos focar em nós mesmos, o que significa estabelecer limites internos, onde quando você diz bem, Jerry, você é um filho tão ruim e eu apenas penso que você não vale nada e por dentro eu digo. E daí? E porque você é você e eu sou eu. Se estivermos muito envolvidos, o que você disse vai me enlouquecer. Então vou tentar compensar demais ou buscar reagir, aprovação, ou seja lá ou o que ficar for. bravo. Sim. É assim que você sempre me tratou. Por que você não para de me tratar assim? Você sempre foi assim e blá 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 contra... Ok. Entendo que é assim que você se sente. Eu não me sinto assim, mas tudo bem se você se sente. Você tem o direito de se sentir assim sobre mim, se quiser. Não me importo. Espero que isso te ajude. Eu não sei. Por que é tão difícil, como filhos adultos, romper o transe familiar de condicionamento dos pais que fazem você se sentir culpado quando eles dizem que você precisa visitar mais? Como? Por que você não me liga mais? Você não está fazendo isso mais. Ou seja lá o que for. Nossas fantasias. Ainda somos crianças. Eu quero que o responsável me ame. Eu quero que ele me aceite. Eu quero que cuidem das minhas necessidades. Sempre quis um responsável que se importasse e não estou pronto para desistir desse sonho. Oh, cara. E se eu pudesse ajudar alguém a desistir dessas fantasias, pois elas vão crescer como se não houvesse amanhã. Ou eles sério? simplesmente fazem... É a fantasia que nos impede. Isso faz parte, sim. O transe e o que aprendemos é normal. E então há a fantasia de quando você não tem isso ao crescer, você sempre estará procurando por isso. Quero que você venha até mim e nós resolvamos a ajuda, eu te ajudando a parar de procurar por ela. Pare de procurar pelo quê? Uma infância bonita ou algo Bela assim? infância. Meus pais me amam, eles precisam me tratar bem. Talvez um dia eles me aceitem. É uma fantasia. E fantasias bagunçam a vida adulta. Metas não bagunçam a vida adulta, mas fantasias sim. E fantasias emocionais. Claro, claro. E há criatividade em fantasias e coisas assim. Mas essa fantasia de que vou ter uma infância feliz. Estou tentando ter uma infância feliz, mas sempre que volto na época do Natal ou das festas, acaba sendo uma bagunça. Eles apenas me julgam ou E nunca eles vão? me julgam Sim. e fazem a mesma coisa. Tento ser mais gentil, trago mais comida, ou trago as crianças ou qualquer coisa que eles tentem fazer para conseguir isso, para que seus pais um dia digam que você está bem. Então, o que os filhos adultos devem parar de tentar fazer com seus pais? Parem de precisar deles como pais. Sério? Quando a parentalidade termina? Boa pergunta. Eu não sei. 18? Era para terminar mesmo? Aos 18 espero. anos. Você não vai se tornar um adulto? Veja, esse é o objetivo. Adultos não precisam de pai ou mãe. Mas algumas pessoas moram com seus pais até terem 30 anos Os adultos podem desejar ou querer ter mães e pais. Não estou dizendo para romper com toda essa sua família, porque você fez 18 anos. Estou falando sobre parentalidade. Ser pai é de pai para filho, não de pai para adulto. Claro que há exceções. Pessoas com deficiências ou problemas, eu entendo que há todo tipo de variações, mas geralmente se eu digo às pessoas o que você precisa que seus pais façam? Bem, eu preciso que eles me tratem bem, e eu estou pensando, por que você precisa tratá-los? Por que você precisa que eles te tratem melhor? Por quê? Bem, eu nunca serei feliz se eu... Aí está você. Vocês acabaram de se juntar. Você nunca será feliz a menos que essa fantasia se torne realidade. E eu já posso te dizer que isso não vai acontecer porque já faz 35 anos. E eu duvido que seus pais simplesmente um dia vão... Sabe, milagres podem acontecer? Claro. Milagres podem acontecer.
Mas eu não estou no negócio de milagres, então se eles acontecerem, aconteceram. É interessante porque as pessoas assistindo e ouvindo agora, se você está ouvindo, se você está assistindo isso agora, eu quero que você deixe um comentário abaixo e diga se você teve uma infância feliz, se seus pais amaram você, apoiaram você, aprovaram você. Na maioria das vezes, comente abaixo infância feliz. Se você se sentir como seu pai, você nunca poderia obter a aprovação de seus pais. Eles nunca ficaram satisfeitos com você. Eles estão sempre julgando e sendo críticos com você. Digite infância desafiadora nos comentários abaixo. E estou curioso. Qual é a vantagem e a desvantagem de ter um relacionamento saudável com seus pais? Em comparação a uma relação não saudável com seus pais, desejando que eles aprovem e amem você como adulto, Certo. Bem, é porque então o seu eu não se desenvolverá. Você está vivendo um pseudo-eu, esperando que eles lhe deem um eu dizendo: você é maravilhoso e nós te amamos. E a questão é que o mesmo acontece se os pais causaram trauma. Uma vez que você se torna adulto, eles não podem mais consertar isso para você. Poderiam dizer sinto muito, poderiam estar arrependidos, mas continuo dizendo aos clientes ou orientando pessoas que eu digo, eles não conseguem consertar isso. Agora é a sua vez de consertar. Seja o que for que eles fizeram agora, é seu para consertar. mesmo que eles peçam não desculpas, deles. isso ainda pode não resolver o problema. Ainda pode não resolver Sim, o problema todo. você ainda terá que Você resolver tem que isso. consertar, no entanto. Exatamente como isso resolve. Então, eles sempre voltam. Vou confrontá-los e dizer, e você vai se envolver ainda mais no sistema. Sabe? Você vai afundar ainda mais na areia movediça se fizer isso. E eu sempre digo às pessoas, o momento de confrontar alguém é quando você não precisa. Se precisar, você provavelmente está fora de sintonia. Sério? Sim. Então, não é que não possamos confrontar algumas Ok, pessoas. sim. Eu tenho que confrontar se não estão me dando meu café, mas geralmente estou falando sobre essas questões emocionais. Sabe o que é interessante? Eu fui abusado sexualmente quando tinha 5 anos por um homem que eu não conhecia. E já falei sobre isso neste programa muitas vezes. Mas para aqueles que estão aqui pela primeira vez, foi algo que me assombrou por 25 anos. Por 25 anos, eu me apeguei a isso. Senti vergonha, senti tristeza, senti raiva, fúria, todas essas coisas diferentes. E foi um filme que passou na minha mente repetidamente por 25 anos. E isso me levou, sem nem saber inconscientemente me proteger, para me defender, para não confiar. Não confiar. Se alguém está tentando se aproveitar de mim, eu vou, você sabe, ficar grande e forte, e todas essas coisas diferentes. E eu preciso estar certo. E eu preciso ganhar. E de certa forma, isso me ajudou a alcançar certos objetivos, mas também me deixou muito vazio. Coisas ruins têm lados positivos. Coisas ruins têm lados negativos. Coisas boas têm lados positivos. Coisas boas têm lados negativos também. Desculpa interromper. E eu cheguei a um ponto quando tinha 30 anos, então 25 anos depois, onde foi demais. Foi demais. E tudo meio que saiu, certo? Saiu em um ponto depois de cerca de um ano de colapsos contínuos acontecendo, onde isso me forçou a olhar para dentro e parar de culpar todo mundo sobre por que essas coisas estão acontecendo na minha vida. E chegou a um ponto onde eu disse, ok, vou realmente me aprofundar e começar a trabalhar em mim mesmo. E comecei a desvendar coisas da infância e a realmente refletir sobre essas coisas. E eu fui a workshops, toda a terapia, coaching, todas as coisas diferentes. E chegou a um ponto onde eu finalmente me abri e falei sobre isso em um ambiente seguro. Então comecei a falar sobre isso e a deixar minha família saber, alguns dos meus amigos, e comecei a falar sobre isso publicamente. E eu não acho que todos deveriam falar sobre seus assuntos publicamente, mas eu tinha uma plataforma, senti a necessidade, senti que devia, me senti inspirado a isso. E chegou a um ponto em que talvez fosse como alguns anos depois que comecei a processar e curar essa jornada. E autorregular a memória e saber diferenciar daquela ferida onde eu estava. Tipo, preciso enfrentar essa pessoa. E eu nem sei onde essa pessoa está. Eu não sei onde a pessoa está, ou se ela está viva ou não. Mas eu estava tipo, Certo. o que isso vai fazer por mim? Sim. Eu cheguei a um ponto onde eu estava tipo, eu não preciso e estou em paz com isso. Mas o que devo fazer sobre Sim. isso? Sim. Sim, mas eu não senti que precisava confrontar isso para concluir meu processo de cura. Eu pensei,
Este é o meu trabalho a fazer. E não importa o que essa pessoa diga, isso não vai me ajudar. Qual seria o resultado positivo disso? Você pode se quiser, mas estou apenas tentando pensar qual é a utilidade disso. Se isso fornecer algo, tudo bem, mas não sei se eu passaria por tudo isso para tentar encontrá-los e confrontá-los. A menos que A haja menos que seja um membro da família com quem você queira ou, falar sobre certo, algo. Mas, algum relacionamento contínuo, ou algo sim, é assim. diferente. Isso é algo interessante que você disse. Nunca é tarde demais para ter uma infância feliz. Se tivermos uma infância horrível e estamos na casa dos 20, 30, 40, 50 anos, e apenas pensamos, cara, minha infância foi miserável, é desafiador, não tenho muitas boas lembranças. Como você pode ter uma boa infância como adulto se tudo o que teve foram más lembranças como criança? Ser criança. Quando você se torna pai, quando você cresce, quando você se afasta do pai, Quando você para de ter uma criança dentro de você, nunca. Então comece sua você infância agora. é você se tornando o seu próprio pai. Autocuidado, autoeducação. E agora vou me perguntar, o que você gostaria de fazer para se divertir? Porque assim como uma árvore começa com um galho pequeno e cresce até ser uma grande árvore, mas a árvore pequena ainda está lá. Quero dizer, isso ainda está lá dentro. Ainda faz parte do crescimento e somos assim também. Chamamos de nossa criança interior. E a criança interior estará lá por toda a nossa vida. E muitas pessoas, na verdade, por causa de sua família de origem, abusaram de sua criança interior porque isso é o que aconteceu quando eles cresceram. E assim, eles cuidam de si mesmos da maneira como seus pais cuidaram deles. Uau! E essa é toda a história de conexão. Os pais cuidam de você, você cuida de você mesmo e continuamos assim. E você cria seus filhos Então se tiver você filhos. cria seus filhos e isso se ajusta. Então, se você conseguir organizar seu interior, as gerações serão gratas a você. E eu realmente quero dizer gerações, porque provavelmente levou cerca de 5 gerações para chegar aqui, que é disfuncional. Provavelmente 5 para chegar aqui. Você pode mudar o mundo se mudar a si mesmo. E até hoje, ainda trabalho na minha autodiferenciação. Tenho um filho de 39 anos. E eu faço isso porque quero ter o melhor relacionamento possível com ele. Porque quaisquer problemas eu deixo não resolvido para mim. Quem pode resolvê-los? Apenas eu, certo? Vi um clipe de uma entrevista online de alguém, um empreendedor bilionário de muito sucesso, provavelmente em seus 70 anos. E ele disse que a chave para o sucesso na vida era ter filhos adultos que ainda querem passar tempo com você. Não por causa do seu dinheiro ou sucesso. Mas porque você é um cara legal. Sim, Pessoa exatamente. boa. Sim. E é por isso que, certo, não se trata de isto ser minha propriedade, pois as crianças não são minha propriedade. E eu gostaria de ter uma relação onde agora, quando eu abraço o Andrew, posso dar-lhe um beijo no pescoço. E eu até perguntei a ele e disse que, se ele não quiser que eu faça isso, eu não farei. Você é um adulto. Sim, eu não quero te envergonhar, ele disse. Meus amigos acham isso incrível. Eles desejam que o pai deles faça isso. E então, porque senti que era o que eu queria fazer, mas dou a ele permissão para ser ele mesmo. Não vou fazer algo que ele não queira que eu faça. Uau! O que estou ouvindo você dizer é que a chave para estabelecer o legado da sua família para que eles tenham as melhores, ou as vidas mais saudáveis que podem ter, é começar curando a criança interior em você. Curando a criança dentro de você e autodiferenciando o adulto em você. Então temos ambas essas obras. Ok, vamos Indo em frente. analisar o que está acontecendo com o que seria e curar a criança com você. Em você não é uma coisa de uma noite para outra. Quais seriam as chaves para isso? Se alguém diz, eu não preciso trabalhar o meu lado infantil, parece besteira. Ou apenas, não é. Ah, não é para mim. Eu Eu já faço muito do meu próprio trabalho. Eu não preciso mergulhar mais fundo nessas coisas. Parece que tanto faz.
Mas se eles pensassem, deixa eu ouvir isso e ver do que ele está falando, quais seriam as 3 primeiras dicas ou passos para abordar como curar a criança interior dentro de nós? Bem, e se eles dissessem que eu não preciso trabalhar minha criança interior, eu diria que agora você já me disse o que não sabe. Porque se você não entender isso ou trabalhar dessa forma, você vai ficar cego. Isso é seu direito. Viva a vida como você quiser. Você não precisa fazer nenhum trabalho com a criança interior. Eu só estou dizendo como os seres humanos funcionam. E enquanto é uma construção ou metáfora, a criança interior é isso, mas é realmente parte de nós. Somos biológicos. Somos criaturas biológicas e por isso temos essa parte de nós. Eu nunca deixo de ser o aluno da 7ª série. Eu nunca deixo de ser o aluno da 3ª série. Eu nunca deixo de ser o 50º. Sou todos eles. Mas, particularmente na infância, é onde recebemos muito dessa programação, e isso se carrega para idades mais avançadas. E então, quando pensamos sobre... Você saberia se seu criança interior queria que você fizesse algo? E se você não sabe, acha que isso poderia ser problemático? Provavelmente sim. E muitas pessoas vão dizer, eu não acho que quero trabalhar com coisas de criança interior. Isso é tudo bobagem psicológica. Ok, bem, tudo bem. Você não precisa. No entanto, quando você é muito crítico consigo mesmo e muito para baixo, você está para baixo em quem? O eu adulto? A criança interior. Provavelmente mais a criança interior. Porque você vai agir como seus pais com a criança. É só isso que fazemos. E então, saber disso pode ser útil, porque se você se tornar um colaborador com sua criança interior, isso te estabiliza. Se você não está, então você está sempre lutando contra si mesmo nos negócios, no sucesso, no dinheiro, no emprego, no casamento, nos relacionamentos. Você sempre vai estar lutando contra si mesmo. E se conversarmos por tempo suficiente, eu vou provar isso para você. Sabe, eu provaria isso para você. Você sabe como isso está acontecendo. Então, quando estamos em conflito conosco ou somos muito críticos de nós mesmos, seja com nosso eu adulto ou nossa criança interior, como isso está nos machucando ou nos ajudando? A questão é, antes de tudo, eu diria que você não está sendo você mesmo. Você está sendo um pseudo-eu para si mesmo. Você está sendo o super-eu da família para si mesmo. Quando você age assim... Quando você está agindo assim... Interessante. Isso não é você, mas você acha que é. E eu estou dizendo, realmente não é. Você está trazendo a família para dentro de si. Transe, Wi-Fi Super Self, nós chamamos assim, porque toda essa família se conecta a esse grande Super Self, que está todo entrelaçado emocionalmente e até biologicamente. Há uma maneira de descrevê-lo. Claro. E que agora você não está. Você não está quando alguém está indo bem. E eu estou bem em ser hipercrítico de mim mesmo. Não vou olhar para meu eu interior, mas toda vez que ouço você ser autocrítico de maneira negativa em relação a si mesmo, eu vou... Por que você não está sendo você mesmo? Por que você faria isso? E eles provavelmente responderiam, bem, não, eu não faria. Então, de onde isso está vindo? Você sabe, bem, é apenas o que eu sempre fiz. Bem, agora vamos fazer tudo o que sempre foi feito, certo? Meu ponto. Mas o que sempre foi feito não significa que é a melhor maneira de viver sua vida. Exatamente. E todos nós temos partes negativas de todas essas coisas. Mas quero ter menos disso. Quero ter menos de um pseudo-eu, menos de um eu não real que sou eu. E toda essa hipocrisia é sendo o eu da família. Esse é o seu eu familiar. E eu estou indo. Se você quer ser bem-sucedido sendo você mesmo em relação à sua família, e me diz como tudo isso foi ruim, você está fazendo isso. Você está repetindo isso agora mesmo. Você pode não fazer isso para os outros, mas faz para si. Exato, exato. Sim, eu não faço isso com outras pessoas. Tudo bem.
Você já fez isso com você? Ah, bem, sim. É assim que sou bem-sucedido, porque sou muito crítico comigo Sim, mesmo. isso me ajuda a ser Isso me motivado ajuda a ser determinado e gostar. Isso não soa como um eu autêntico. O que você acha que seria se nossa criança interior pudesse falar autenticamente 100% do tempo e dizer o que realmente quer e deseja e tivesse uma voz? O que a nossa criança interior estaria dizendo o tempo todo? Estou sempre tão feliz por ser amado agora. Eu estou sempre em paz porque não estou em conflito agora. Eu estou sempre ansioso por novas aventuras agora. Porque a vida deve ser assim. E esses tipos de declarações, se você está falando sobre o criança interior falando. E muito obrigado por tirar a família de você. Interessante. Que possamos ser apenas nós. Podemos ser apenas nós mesmos. Como que alguém pode aprender a tirar a disfunção familiar de si enquanto ainda faz parte da família? Quero aprender a manter-me conectado, que é o que chamamos de estar emocionalmente conectado. E vou ser eu mesmo. O que eu acho que muitas pessoas lutam com seus Sim. ou família. Quando alguém diz, então vou te contar uma coisa. Quero que você vá para casa e conte à sua família, ou aos seus pais neste feriado, ou sempre que você for vê-los. Como você se sentiria em fazer isso? Tipo, você quer mudar a data de quando se reúnem para o Natal. Quão à vontade nos sentimos em ir e dizer a eles que essa é sua preferência? Nossa, isso vai ser uma confusão. E isso pode ser um presidente de uma empresa que sempre está na correria, mas ele vai para casa e vai dizer para a mãe e o pai que não quer fazer o Natal na mesma época de sempre. Ah, meu Deus! É por isso que nos tornamos crianças quando vamos para casa. Interessante. Nós apenas, e muitas pessoas dirão isso quando eu voltar para casa. Eu simplesmente sinto que estou de volta à escola ou estou de volta na casa dos meus pais e eles me tratam desse jeito. E aqui estou eu, o presidente da General Motors ou algo assim. Eles ainda me Eles tratam ainda como me tratam criança. como um bebê e pensam que sou um idiota. É interessante porque eu saí de casa aos 13 anos e implorei para que meus pais me enviassem para um internato particular que ficava a cerca de 7 horas de distância. Implorei por um verão, e eles não queriam que eu fosse. Mas havia momentos em que eu sabia que meus pais me amavam, mas eu não me sentia emocionalmente seguro em casa por causa do relacionamento deles. Certo. Meu pai e minha mãe estavam lá para mim em momentos diferentes, mas eles não estavam lá um para o outro. Eu, de novo, fui abusado sexualmente por um homem que eu não conhecia quando eu tinha 5 anos. Não foi ninguém da família. E então meu irmão mais velho, 11 anos mais velho, foi para a prisão por 4 anos e meio quando eu tinha 8 anos. Aquela foi uma fase desafiadora na vida pela qual a dinâmica da família passou. E meus pais simplesmente não deveriam ter se casado. Eles não estavam felizes no casamento. Fizeram o melhor que podiam. Eles tentaram, mas não era para ser. Eles acabaram se divorciando quando eu era adolescente. E eu digo que os pais estão fazendo o melhor que podem com o paradigma que lhes foi dado. Desde sua origem e Da tudo origem mais. deles e tudo mais. Mas não estou desculpando nenhum mau comportamento. 100%. Com certeza. 100%. Mas como um garoto de 12 anos e meio, eu queria sair. Me tire daqui. Quero estar em um ambiente melhor, com amigos melhores, tudo melhor. E eu passei de estar engajado a estar tão longe quanto eu pudesse estar. E ao longo dos anos, eu precisei reaprender a me aproximar. Mas não, não muito. Não ficar grudado, mas mais próximo. Porque eu passava meses sem falar e me sentia seguro estando sozinho, porque me sentia inseguro ficando próximo. E mais uma vez, eu sabia que meus pais me amavam e eles apareciam por mim e iam aos meus jogos e faziam o melhor que podiam. Eles fizeram certo. Mas era como se com essas experiências de vida que eu tive, eu não soubesse como lidar com a insegurança emocional que eu sentia pela falta de amor entre eles e o caos que parecia existir. E assim, foram anos de desaprendizagem, de cura, de todas essas coisas diferentes.
para minha infância e de certas pessoas da minha família, para que eu pudesse me amar e amá-las por quem eles são. Nós temos que aceitá-las por quem elas são. Outra coisa é, isto é o que eu também direi às pessoas: se você aceitasse seus pais do jeito que eles são, que tipo de relacionamento você gostaria de ter com eles? Mas você tem que aceitar, bem, eu me daria melhor se eles fizessem. Eles mudaram. Sim, sim. Eles são exatamente quem são e não vão mudar. Que tipo de relacionamento você quer ter? Sabia que você também pode fazer isso no trabalho conjugal? Sério? Seu cônjuge não vai mudar. Que tipo de relacionamento você quer ter com ele? Bem, estamos aqui, então isso muda. Ah, então você veio aqui para trabalhar comigo para mudá-lo? Pelo menos agora eu sei qual é o nosso objetivo e o que você estava planejando. Sim, o adulto O impossível. objetivo impossível. E você vai me achar muito inadequado, e ele vai falhar, e vai ser uma bagunça. Então, em vez de tentar mudar nossos pais ou nosso cônjuge pelo que não gostamos neles, o que deveríamos tentar fazer para criar um relacionamento mais saudável com eles? E se você se sentasse com sua mãe, com seu pai, ou quem quer que seja, e eles estão à mesa, e você toma um café e pergunta: como foi quando você cresceu? Como era na sua família? O que você gostou e o que não gostou? Sou pesquisador. Agora eu apenas mudei de posição emocional com eles. Não sou mais a criança pequena que eles vão. Agora eles podem dizer: "Oh, uau, não queremos falar sobre nada disso." Ok, bem, eu só queria perguntar. Eu não vou obrigá-lo a fazer isso. Mas agora sou um adulto e os trato como adultos. Ei, como foi durante a guerra? Meus pais são mais velhos. E você sabe como foi passar pela depressão e essas coisas? Porque eu mudei meu estado emocional. Não sou mais esse garotinho. E eles são esses pais que agora eles têm que falar comigo como adulto, porque estou fazendo perguntas de adulto. E estou perguntando algo sobre essas coisas. Eu mudei algo que mudará a dinâmica, e há muitas outras maneiras de mudar a dinâmica também, para aprender como, sabe, mesmo que seja Bem, lembro-me do meu próprio exemplo. Fui pastor por muitos anos e meu pai faleceu. Caiu sobre mim fazer Agora quem vai fazer a oração da família na refeição? Bem, vai ser eu, o mais novo. Mas eu era a única pessoa que estava em círculos religiosos desse jeito. Então, tinha que ser eu. Minha mãe assumiu que seria eu. Eu não queria fazer isso. Sério? Mesmo que você Mesmo que eu estivesse... seja o pastor da família. Certo? Certo? Eu sou o Jerry, Somos os mais jovens. o mais novo. Sim, sim. Por que eu estou? Porque todos só queriam que fosse tirado deles. Então, eu disse à mamãe várias vezes antes da refeição: eu não quero fazer isso, não é a minha preferência. E ela simplesmente ignorou. Ah, não, você vai fazer Então de vou qualquer fazer de qualquer jeito. jeito. Apenas Sim, faça sim. de qualquer jeito e blá, 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 blá. Mãe, e várias vezes para se preparar, porque eu sei que mudou. Então, quando chegou a hora, estávamos todos lá em volta da mesa. Ela olhou para mim e disse: Jerry, você gostaria? você cedeu? E Este é um dos meus principais passos de diferenciação pessoal. Mãe, nós discutimos isso várias vezes, e uma das minhas preferências é que isto não é o que eu queria fazer. Ok, as coisas estão esquentando por Só aqui. queria compartilhar isso e depois ficar quieto. Então todos estão esperando para comer. A comida está na mesa. Todo mundo está ali. Nós não fazemos isso na nossa família. Então você começou a quebrar o ciclo um pouco e criar uma mudança. Nossa família nunca mais foi a mesma. Sério? Nunca mais. Você perde um pai, quero dizer. Não é a mesma coisa agora, Mas que alguém diria não. Uau! Então, a mamãe foi em frente e deu.
e depois foi compartilhado, e ninguém me perguntou. Mas eu poderia dizer, ei, eu ficaria feliz em fazer isso hoje se você quiser que eu faça, porque agora eu estou fazendo, porque eu estou escolhendo ou quero, mas não está aqui, é o seu papel. Faça este papel, Jerry, e seja feliz. Então sua mãe, ela ficou chateada com você quando você não fez? Ela te deu uma olhada ou... Sim, ela me olhou como... Você não faz isso, nós não fazemos isso. Mas então você disse, eu não farei. Vou definir meu limite. Era apenas para declarar minha posição. E então, a coisa mais difícil de fazer foi ficar quieto e não Eu salvar peço ninguém deste desculpas. momento. Uau, Isso interessante. é autodiferenciação na família. Uau. Porque estou mudando minha dinâmica na família. Eu teria dito, oh não, vai ficar tudo bem. Ou, ok, eu farei isso hoje, mas você sabe que não quero que ninguém se sinta mal. E Uau. Quantos anos você tinha nessa época? Você se lembra mais ou menos? provavelmente na casa dos 20. Oh, uau. E você era o mais novo de... E eu era o mais jovem de 3. Uau. Bem, e então eu pensei que meu irmão não vai gostar disso. Ninguém vai gostar disso porque, olha, ela acabou de perder o marido. Cara. Cara, Olha você sendo perdemos um o pai, pestinha, e tá agora ligado? você está sendo um pouco mimado, sabe? Sendo um pouco exibido, toda aquela coisa de papel que vai sair e eu estou indo, mas não posso me importar com isso. Uau. Que eu não sou o pirralho deles, eles podem pensar em mim como um pirralho, sim. Eles não são eu. Eu não sou eles. Uau. Eu não sou uma criança mimada. Eu tenho um propósito porque mamãe sempre costumava me fazer sentir culpado por cantar. Porque eu fiz música profissional e cantei e fiz coisas assim. Fui para a escola de música e Deus sabe o quê. E então ela, Jerry, você tem que cantar para todos. Eu não quero. Às vezes talvez você faça, Às vezes eu não. não faço. Sim. E eu não estou aqui para ser o fantoche ou um macaco de circo, sabe? Ok, Jerry agora e sua vez. Sim, e tudo eu bem. nunca consegui dizer não. Foi tão difícil. Sério? É só... Quando você finalmente disse não ou não Bem, quero? para a família, a oração era o começo. E então você começou a se defender. Então eu vou... Este é o novo Jerry. Com limites? E eu não vou reagir. Não vou ficar bravo, porque a mamãe não me ouviu antes de chegarmos lá. E ela me resgataria deste momento por não me perguntar porque eu sabia que ela não iria me resgatar deste momento. Mas eu não preciso ficar bravo com ela. Ela só tinha o plano dela. Eu tenho o meu. Uau. Então, parece que o que estou ouvindo você dizer é que você não pode esperar mudar seus pais. Não pode esperar mudar seu cônjuge ou seu parceiro. Mas pode mudar a dinâmica que você tem com seus pais ou seu cônjuge. Exatamente. E quando você começa a fazer isso, está se diferenciando de uma dinâmica que existia antes para uma nova dinâmica. E eles não conseguem parar essa mudança dinâmica. Eles podem fazer birra. Eles poderiam fazer um Eles escândalo. podem gritar. Eles podem gritar. Tratamento silencioso, o todas tempo essas todo. coisas. Bem, nós também temos 3 níveis de resistência. O que são e se esses? você passar por esses 3 níveis de resistência, você sairá em um nível mais alto. Primeiro nível é... Jerry, por que você está dizendo não? Você não vai fazer isso. Segunda fase de resistência é Jerry, não. Você precisa fazer isso e eu vou ficar chateado se você não fizer. Terceiro, faça isso ou então. E se você conseguir dizer o seu não através de todos os 3 níveis, começará aqui. Suba os níveis e termine aqui. Em família, não aqui, mas aqui. Porque eles não podem, eu tenho. Eles não podem mais te Eles controlar. não podem controlar minha dinâmica familiar. Eles podem tentar controlar, podem gritar e berrar e fazer tudo isso. Mas esta família agora é diferente porque eu sou diferente. Vamos lá. E eu ainda estou conectado, certo? Se eu não estiver conectado, então você não tem o poder ali. A ênfase não está lá. Mas se eu ainda estou conectado, eles podem te tornar um bode expiatório. Você poderia se tornar, quero dizer, essa é uma das coisas que faremos de você, o bode expiatório, e você pode ir. Tudo bem se você precisar fazer isso, e eu vou continuar sendo eu, e posso te amar. E se é isso que você precisa fazer, então temos que ser pacientes naquele momento. E agora eles têm que decidir
queremos perdê-lo ou não, agora o fardo é deles, não é mais meu. Podemos mudar para E nós aceitá-lo. mudamos para aceitá-lo. E essa é a escolha deles, eles decidem Uau! sobre isso. Agora, aqui está uma pergunta interessante para você. Como alguém que trabalhou com indivíduos e famílias disfuncionais por mais de 45 anos, coaching, terapia e todas essas coisas diferentes ajudando-os a se curar e a se autodiferenciar, espero ser pai um dia. E para aqueles que estão assistindo ou ouvindo que são pais, qual é a melhor maneira de eles configurarem sua família para ser o mais saudável possível, para que seus filhos prosperem e também se amem e se aceitem e tenham uma dinâmica familiar saudável? Ou se alguém tem filhos mais velhos e percebe, talvez eu tenha feito algumas coisas. Muitos já fizeram isso, eu também, certo? E agora eles são adolescentes. Como posso começar a mudar a dinâmica familiar para que meus filhos se sintam capacitados a ser eles mesmos dentro da família também? E o que eu digo a todos, eu entendo isso. E esse é um excelente objetivo. E, na verdade, nunca é tarde demais. As pessoas dizem, bem, eu tenho 70 anos agora, como posso? Então você ainda não é um ser humano biológico? Quero dizer, você é nossa célula neste universo que temos. Você ainda está funcionando nisso, logo você pode mudar. Agora, algumas pessoas não conseguem mudar devido a limitações muito reais, e eu entendo que até alguns narcisistas estão tão quebrados por causa disso, mas você pode mudar. E o que queremos fazer é focar no que você quer para seus filhos, você deve conseguir para si mesmo. Então não é o que você ensina a eles, é o que você é para eles. Isso é muito mais poderoso do que qualquer coisa que você diga. Você pode nos dar alguns exemplos? Bem, as pessoas dirão, agora você precisa fazer isso, isso. Você não deve fazer isso. Você não deve fazer isso. Mas a questão é, se eu for maduro, se eu for menos impulsivo, se eu for mais calmo, se eu for mais ponderado, se eu for capaz de ter uma visão mais clara de como todo esse sistema funciona nos meus relacionamentos, isso acontece por causa da conexão. E isso é mais poderoso e mais dinâmico do que todos os livros que você lê sobre como contar às pessoas. Como terapeuta de casamentos e famílias, as pessoas estão sempre me pedindo conselhos parentais. E há bons conselhos por aí. Você pode ler toneladas de livros sobre conselhos parentais. Mas a minha questão é, se o envelope for ruim, então a mensagem dentro dele terá uma boa mensagem e um envelope ruim. Estou falando sobre mudar o envelope. Você coloca a boa mensagem, tudo é diferente. E tantos simplesmente dizem, vou dar este envelope para eles, mas você está vivendo uma vida ruim. Você se odeia e está dizendo a eles, você precisa se amar. Envelope errado, mensagem certa. Vamos conseguir um bom envelope. Não vou dizer para você se amar, vou me amar. Sim, você precisa que o mensageiro esteja alinhado com a mensagem. Exatamente. Agora, então parece que o primeiro passo. Se você quer ser um ótimo pai, comece a se reeducar e a curar a criança interior. Segundo passo, aprenda a se diferenciar da sua própria família também. Claro. Mas a autodiferenciação começa com pequenos passos corajosos. Parece que não precisa ser vou explodir a dinâmica familiar da noite para o dia. Mas é tipo, minha mãe quer que eu faça isso. E ela quer que eu faça isso a minha vida toda. E eu sempre fiz. E eu não vou fazer isso mais. O pai quer que eu faça isso. E eu vou dizer que isso não funciona mais para mim. Seja o que for, são as pequenas resistências. E o que eu descobri é que quando você está consciente de si mesmo, torna-se autorregulado e torna-se autodiferenciado. Sim. Esses são os três. Consciente, regulado, diferenciado. Enquanto você faz esses três, e podemos aprender a fazer esses três, que é melhor que demore mais tempo,
e ser correto e realmente eficaz do que buscar um conserto rápido ou mais curto, e você passa e volta para o mesmo ponto. A outra coisa estranha sobre a mudança, e novamente isso tem sido meio que toda a minha coisa durante toda a minha vida, é como eu mudo. Como profissional, como eu mudo outras pessoas ou as ajudo a mudar, ou se eu estou mudando elas ou algo assim. Como funciona a mudança? Mudar também, muitas pessoas dizem, bem, isso pode demorar um pouco. Pode também levar 2 segundos e você nunca mais será o mesmo. Agora, por que isso? Isso é uma mudança. As pessoas sempre me dizem, nunca mais fui o mesmo desde então. Bem, isso é uma mudança bem rápida. Sim, eu decidi. Essa foi uma consciência bem rápida que você teve. Então, há um longo trabalho e no caminho você terá esses momentos de apenas, eu estou apenas tão diferente, sabe? E eu acho que essa é uma parte muito legal do trabalho em que eu ajudo as pessoas e... Sim, porque uma das dificuldades que eu senti que vivi, e acho que muitas pessoas tiveram quando tinham famílias disfuncionais, é tentar manter a paz. É tentar não perturbar a mãe ou perturbar o pai, ou seus irmãos. É como, faça o que você precisa no seu papel para manter a paz. É por isso que temos papéis. Papéis são para fazer a família continuar operando de forma disfuncional. Mas não precisamos de papéis também? Em relacionamentos, tipo, não deveriam haver papéis. E tipo, como apoiar um ao outro, ou acordos, Mas ou... esse não é um papel. Isso é o Sul. Eu e meus valores e minhas crenças. Eu vou te apoiar. Entendi. E isso não é um papel que estou interpretando. É minha crença genuína. Então, quando estamos interpretando um papel, o que estamos fazendo? Sendo um pseudo-eu... Um papel é um pseudo-eu. Filho dourado é um pseudo-eu, filho problema. Criança Filho problema. problema é um pseudo-eu. Não estou dizendo que eles realmente não vieram de uma família onde isso foi enfatizado. Não estou dizendo que isso realmente não aconteceu. Mas eu acho que uma vez que você percebe, você sabe que isso não é você. Você sabe que isso não é você. Eu sei que é assim que você viveu, e é o que todo mundo sempre disse, mas realmente não é quem você é. E então, com papéis, eu penso em papéis como sendo um pseudo-eu. O que queremos fazer é ser nossos eus autênticos. Não é uma Não pseudo-célula. um pseudo-eu. Ah, eu sei que você estava dizendo para agradar. Vamos agradar. Esse é o pseudo-eu e por que eu sou o senhor agradável? O que eu era absolutamente era um senhor agradador codependente. Meu Deus, era só isso. Porque é assim, é para buscar aprovação, é para a sobrevivência, é isso. E eu acho que quando você fala em buscar aprovação, eu não sei. Eu costumava ensinar sobre codependência, ter grupos de codependência. Então eu conheço todos os sintomas da codependência e tudo mais. No entanto, no final das contas, essa de ansiedade crônica da família, da qual você não está ciente, que o leva assim a pensar, eu preciso de aprovação ou preciso ser agradável. Então, precisamos reduzir a ansiedade crônica para que você não esteja fazendo a parte agradável. Como você reduz a ansiedade crônica em uma dinâmica familiar? Primeiro de tudo, você precisa reconhecer isso. Você tem que reconhecer o que está por trás do seu comportamento agradável. Você está se afastando, está compensando demais, está hiperfuncionando, está subfuncionando. O subfuncionamento vem por causa da ansiedade. Tudo isso vem por causa da ansiedade crônica. Ansiedade é a base da vida. É assim que a vida começou e nosso cérebro também funciona dessa maneira. Mas não queremos funcionar com nosso cérebro antigo. Queremos uma função do nosso cérebro novo. Tudo isso tem a ver com o nosso cérebro antigo. É o cérebro antigo. E então, você sente como se estivesse em uma sala com um tigre. Por que você sente como se estivesse em uma sala com um tigre quando não há um tigre lá? Porque há 1 milhão de anos, você precisava disso. Você precisava dessa ansiedade para se salvar.
Agora temos a experiência disso, mas não está lá e então temos que aprender a operar melhor com o nosso cérebro. Uau! E então eu acho sempre que e não percebi isso, ser como um mascote. Eu também era um mascote. E então eu ficava nervoso se Eu tive muitas vidas, Jerry. Eu ficaria nervoso e em um grupo, ou em um grupo de terapia, ou grupo de supervisão, qualquer que seja o contexto. E se houvesse tensão, com o que eu quebraria isso? Uma piada ou fazer uma brincadeira? E eu estava cumprindo uma função com isso. Você está desempenhando um papel. Eu estou interpretando um papel, mas era essa minha ansiedade que eu não estava gerindo. Não posso lidar com a sua tensão, então vou ser engraçado. Se eu começar a aprender, bem, preciso deixá-los com sua tensão. Porque eu preciso resgatá-los dessa tensão com meu humor. E também, isso não nos leva a lugar nenhum. Quero dizer, há um momento para reduzir a tensão. E eu fiz isso certamente de forma legítima. Mas seja o que for que façamos, o excesso ou a falta de função vem da ansiedade, de que não somos a maior parte do que está acontecendo com você. Você ainda não aprendeu a entender por que isso acontece. Você está apenas vivendo sua vida como deveria, mas se eu começar a ajudá-lo a entender a ansiedade subjacente, você diria, acho que você está certo, essa era a minha ansiedade. Isso era a minha ansiedade, é a ansiedade crônica daqui da família que herdamos. Essa ansiedade, e herdamos esse nível de autodefinição. Então, se eles são 2 em uma escala de 10, o que você acha que nós seremos? 2, certo? Isso... E autodiferenciação. Não estou falando moralmente, espiritualmente. Então queremos trabalhar para aumentar esse número, enquanto permanecemos conectados, e depois, minha individualidade. Ajuda eles a se tornarem 2 e 1/4, certo? Claro. Certo. Você nem está mudando de turno direito. Talvez eles tenham enviado o rolo um pouco e... Eu nem estou tentando mudá-los. Isso nem é minha função. Mas porque estamos conectados, isso vai ter um impacto. Sim, é interessante. Você acabou de falar sobre herdar o enredamento familiar até que estejamos cientes de nós mesmos. Aprendamos a nos autorregular e nos diferenciarmos. Vamos herdar essa dinâmica familiar, essa disfunção. Parece uma pergunta assustadora. Você pode herdar o narcisismo de um parente se tiver um parente narcisista? Bem, isso é uma questão de ciência, e nós não sabemos a causa do narcisismo. Certamente podemos dizer que um progenitor narcisista, que é abusivo e blá blá, pode criar um narcisista, mas há tantas camadas de coisas acontecendo, desde a genética até como o corpo é afetado pelo ambiente, efeitos em seu ambiente, a criação dos filhos, a dinâmica familiar, as questões trans ou intergeracionais que surgem. Para a bioquímica, não temos uma coisa que possamos falar. Isso causa narcisismo. E há tantas pessoas que apenas dizem que o narcisismo é causado por um narcisista. Isso não foi a minha experiência. Agora, narcisistas podem ter narcisistas? Sim. Claro que eles podem ter narcisistas, mas você está apenas pintando de uma forma simplificada. E eu não acho que isso seja preciso, porque há tantas dinâmicas que podem afetar alguém sendo um narcisista. Por que alguém é borderline ou bipolar? Ou por que alguém é? Você sabe, somos complicados, e assim eu penso. E não acho que haja um único estudo que diga que é isso que... Seria provavelmente irresponsável, porque não é isso que a ciência... Com todo o seu trabalho, como terapeuta, um terapeuta familiar e uma família, com dinâmicas disfuncionais que você experimentou, estudou e apoiou nos últimos 45 anos. Se você fosse projetar uma criança narcisista para crescer e se tornar narcisista, quais seriam os elementos? Não que você fosse fazer isso, mas se você dissesse, ei, se você fizer essas coisas, e isso, e isso, e isso, você pode criar um narcisista. Bem, há algumas coisas clássicas em que pensamos. Sem limites. Exagerar. Pegue o que quiser. Pegue o que você quiser. Mimar. O que você quiser. Talvez incluir um pouco de abuso.
Acho que essas seriam algumas coisas influenciáveis, Sem consequências. sem consequências. Muitas vezes a humilhação faz parte disso tudo. Mas, mais uma vez, isso já está integrado nas famílias. Então, Porque já estava, foi passado já adiante. aconteceu, já foi transmitido, e isso já foi transmitido, e então essas seriam algumas coisas que eu estaria Certo. menos... Claro. Eu não gostaria de fazer com meu filho. Eles precisam de um senso de si mesmos, mas não de autoabsorção. Acho que uma coisa que quero te perguntar é como alguém com pais narcisistas pode estabelecer limites saudáveis como adulto, onde eles permanecem conectados ao pai, mas não estão mais enredados com esse pai e não desempenham o papel que têm desempenhado há muito tempo? A maneira como fazemos isso é por meio de limites internos. Limites internos primeiro. Limites internos, primeiro, versus limites externos. Porque se você construir seus limites internos primeiro, você será capaz de manter seus limites externos. Se você não fizer isso, eles simplesmente não vão funcionar. Você não vai mantê-los. Então, limites internos. Quando penso em limites internos, penso em aprender a se desvincular, aprender a desenredar, aprender a eu não sou você, você não é eu. E se eu quiser manter esses limites, você precisa aprender a não se importar. Nossa, isso é difícil. E a parte de se importar é a parte disfuncional. E não sou estranho eu dizer, as partes de se importar são a parte disfuncional. Mas absolutamente é a parte disfuncional. Mas esses são seus pais. Eles te deram tanto. Eles te apoiaram a vida Diga a toda. eles obrigado por isso. Certo. E depois você não deve mais nada a Quando eles. paramos de dever aos nossos pais, ou quando nós... Acho que sim, acho que 18. É isso que você está dizendo que é a idade. Não sei. Bem, acho que não temos A dívida. gente deve alguma coisa para ele? Essa é a coisa que deveríamos isso que eu estou dizer. dizendo. Nós nunca automatizamos Nunca isso. devemos nada a eles. Eu não escolhi nascer, eles tiveram um filho, Ok. e essa foi a escolha deles, e a lei diz que eles têm que cuidar de mim e me criar. Mas Parece haver um acordo ou expectativa não dita de que a criança deve cuidar disso. Olhe tudo o que fiz por você. eu fiz por você, e diria que não posso expressar o quanto apreciei isso. E eles diziam, Mas você me deve sua vida. Eu não sei tudo. ou você me deve fazer isso Faça mais por mim, sim. ou... Agora você precisa cuidar de mim porque cuidei de você. Certo. E a questão é, cuidar de você tem a ver com os meus valores, minha moral e minhas escolhas. Não tenho problema nenhum em fazer isso. No entanto, depende do tipo de relacionamento que vamos ter. E se nosso relacionamento for apenas ruim, então provavelmente outras medidas precisam ser tomadas Uau. para o seu Sim. bem-estar. Porque eu não vou destruir completamente minha vida e minha paz interior. Eu posso viver sem família. Não posso viver sem paz interior. Caso contrário, você está apenas continuando o ciclo de trauma geracional de envolvimento e está mostrando à próxima geração como tratar uns aos outros. E em um outdoor, sim. Caramba, mas parece tão difícil para as pessoas porque isso é como sempre foi. E eu nunca diria que não é difícil. E eu nunca olho para as pessoas e digo, ah, bem, isso deveria ser fácil. E muitas vezes as pessoas dizem, oh, você simplesmente faz parecer tão fácil. Isso foi difícil de pensar fácil. Isso não foi fácil para mim. Não, não. E não estou sugerindo que você deva estar lá sem qualquer luta. Mas, no entanto, estou tentando dar-lhe uma estrutura com a qual trabalhar. Se você não tivesse que cuidar dos seus pais, você faria? Ou se eles são pais narcisistas, e eu apoio filhos cuidando de seus pais, não sou contra a família ou contra. Quero que as famílias estejam juntas, quero que se amem.
Mas se você tem 2 narcisistas malignos, agora, que tipo de relação de cuidado você quer ter com eles? Você tem que decidir, porque é seu próprio agente. Quero dizer, não pode ser baseado no que eles dizem ou fazem. Senão, você volta a ser um pseudo-eu. E você está agindo como uma criança. Você está agindo como uma criança, e eles como os pais. E eles estão no controle, que estão pressionando ou julgando E você. eles vão te manipular se forem pais narcisistas. Então é isso, porque você vai ter que viver com suas escolhas. Eles têm que conviver com as consequências. E, na verdade, eles têm feito escolhas ruins nas últimas décadas. É a sua hora agora de compensar isso? Como você compensa as más escolhas deles ao longo de décadas e Não décadas? pode. Eu não sei como fazer isso. Sim, isso quer dizer... E eu cuidei da minha mãe. Todo mundo tem que decidir por si mesmo. E também, eu sabia que se fosse fazer isso, eu precisava de limites internos. Para você. Sim, sim. Eu precisava ter limites internos. Se eu fosse fazer isso, simplesmente não iria importar. E você sabe bem por que não vem me visitar mais no lar de idosos? Ela estava mentalmente lá, mas fisicamente não conseguia. E eu a visitava regularmente. Mas nunca era o suficiente. Sério? Nunca é suficiente. Mesmo se você fosse todos os dias durante meses, nunca ainda seria assim, suficiente. nunca seria suficiente. E assim, Mas você precisa criar limites internos primeiro. E eu tenho que decidir quanto eu quero Certo. visitar Não porque ela está me culpando. Não por culpa e vergonha. Então eu vou, e se eu não for, o que ela pensa de mim? Sou um filho ruim. E você tem que parar de se importar com isso. Bem, eu poderia até não me importar com isso aceitando totalmente. Uau. Oi, mãe. Eu sei que isso não é o que você gostaria. E eu sei que você acha que estou sendo um filho ruim. Porque não estou fazendo o que Stan e Janet estão fazendo com a mãe deles. No final do corredor, eles estavam na minha classe. Sabe? Eles podem visitar todo dia, mas eles tinham uma relação diferente com a mãe deles do que eu tenho com a minha mãe, então. É uma família diferente. Você sabe, Tudo eles bem, querem visitar legal. todos os dias. Isso é maravilhoso. Então, estou bem em ser o filho ruim aqui. E você simplesmente aceitou que a percepção de sua mãe sobre você era de que você não era bom o suficiente ou não estava sendo o bom filho. E você aprendeu a aceitar a perspectiva ou percepção dela sobre você. Você não precisava concordar com isso. Eu não preciso concordar. Eu não concordei com isso Sim, de jeito sim. nenhum. Mas... E o mesmo acontece com o cabo de guerra. Quando você tem um cabo de guerra, se eu aceitar, posso soltar a corda. E eu simplesmente larguei a corda com a mamãe. Sou o filho ruim. É uma pena que Deus tenha te dado um filho ruim como eu. Quem Ele aparece toda semana por para você? Ele aparece toda semana para te visitar e não vai fazer isso com mais frequência Sim, do que sim. isso. E eu simplesmente não consigo imaginar como isso é terrível. Sim, uma vida tão difícil. Desculpe. Mas e se ela continuar te envergonhando e te culpando constantemente? Como você sabe? Então você gostaria que eu te visitasse menos? Sim. É isso que você está perguntando? Não é interessante que quanto mais você aprecia alguém, seja uma relação de pai e filho, sabe, relação entre irmãos, qualquer uma, mais você aprecia alguém, normalmente, essa relação valoriza. Ela cresce em valor, porque se sente apreciada. Quando você envergonha, menospreza, faz errado, ela diminui em valor. Diminui. Certo? É como se você não quisesse mais estar perto disso. Isso Ou você não se sente bem quando está perto dela. Você se arrepende de ter que aparecer, está tipo resistindo a isso. Bem, e na verdade, se você usar um modelo de câncer, todo esse narcisismo, crítica, coisas negativas e disfuncionais que estão se tornando uma metástase do câncer emocional, ele se espalha e você deveria vir se juntar a isso. Bem, eu não quero me juntar a isso. Eu não quero fazer parte disso e eu não vou fazer. Eu não vou te chamar de câncer. Quer dizer, eu não preciso, eu não preciso. Não tenho que desrespeitar ou ser rude com as pessoas, mas preciso reconhecer o que está acontecendo. E isso porque tudo isso é tudo. Pseudo-eu. Isso é cancerígeno. Isso pode simplesmente me devorar? E não. Vamos manter isso sob controle. E você pode se apegar ao seu... Isso é forte. Você pode se apegar ao seu pseudo-eu de ser um narcisista ou uma pessoa má,
ou um pai, mãe sem amor. Ou você pode, isso é, você é livre para fazer isso. E eu apenas coloquei um bloqueio aí quando disse, você é livre para fazer isso. E eu estou aqui. Autodiferenciação. Isso é poderoso. Jerry, isso tem sido poderoso. E eu quero que as pessoas o sigam no YouTube/Jerry Wise e em todos os lugares. JerryWiseRelationshipSystems.com. Você tem um treinamento gratuito no seu site também, onde as pessoas podem conhecer mais sobre seus sistemas e processos para entender como navegar nas relações familiares disfuncionais, como começar a curar, como começar a se tornar mais autoconsciente, autorregulado, diferenciado, em todas essas coisas. Eu quero que as pessoas visitem seu site e vejam isso. Você está também em todas as mídias sociais, novamente, Jerry Wise, e você tem apenas uma riqueza de informações sobre como navegar, provavelmente, uma das coisas mais desafiadoras, sobre dinâmica familiar e a dinâmica que você tem com sua criança interior e consigo mesmo. E por isso quero reconhecer você pelas décadas de serviço que você dedicou à compreensão, pesquisa e ajuda. Os seres humanos encontram mais paz e harmonia em suas relações. Porque, como você disse, eu acho que a coisa mais importante no mundo é a unidade familiar, famílias saudáveis e felizes. E também individualistas dentro de uma família para que possam ser autênticas, e não um pseudo-eu. Então, quero reconhecer você pelo trabalho, a jornada e o compromisso que você tem em ajudar as famílias a se curarem. Em um mundo onde parece haver muito estresse e caos nas famílias, agora eu tenho duas perguntas finais para você. Esta é uma pergunta hipotética que faço a todos no final das nossas conversas. Chama-se as 3 verdades. Imagine viver o tempo que quiser, Jerry. Mas é o seu último dia no futuro. E você realiza tudo o que deseja e vê as pessoas da sua vida prosperarem e todo o resto se concretizar. Mas no último dia para você, você tem que levar todo o seu trabalho com você. Então esta conversa se foi. Todo o conteúdo que você já colocou lá fora, ninguém tem mais acesso ao seu conteúdo. Mas no último dia, você pode deixar 3 lições finais e nós teríamos acesso a essa informação. Quais seriam essas 3 lições para o mundo? Ou 3 verdades? Lembre-se de que você não pode resolver o problema usando a mesma lógica e dinâmica emocional que causaram isso. Então você não pode sair da caixa usando tudo o que você conhece na caixa. Família é tudo, quer você acredite ou não. Essa verdade não vai mudar. Você pode resistir, pode fazer o que quiser com isso, mas por causa de quem você é e como um ser humano crescendo nessa unidade social que possui dinâmicas mentais e emocionais que acontecem, o resto da sua vida, então família é tudo. Em terceiro lugar, calma é tudo. Se você quiser estar menos envolvido, mantenha-se mais calmo, porque a reatividade só vai te envolver mais. Então, se você está sendo reativo, você provavelmente está se envolvendo mais. Não está se desenrolando disso. Eu não disse para ser um capacho. Eu não disse, mas a calma é tudo, e se você está calmo, você pode pensar, pode regular suas emoções melhor, pode regular seus pensamentos melhor e pode ver as coisas mais claramente. Sim. Então eu tenho um vídeo sobre calma é tudo, mas é apenas tão crítico. Crítico. Isso é lindo. Para uma perspectiva de sistemas familiares. Maravilhoso. E a última pergunta, Jerry. Qual é a sua definição de grandeza? Eu acho que grandeza seria encontrar o verdadeiro e autêntico você. Quero dizer, não me importa quanto dinheiro você ganha. Não me importa quantas empresas você possui. Sabe, eu tenho clientes ricos, tenho clientes pobres. O que você está dando a si mesmo? Porque isso tornará o mundo melhor. Se você fizer isso... Muito bonito. E isso é o que sempre senti, que quanto mais eu puder ser mais autodiferenciado, cuidando de mim mesmo, consciente de mim mesmo, eu seria capaz de amar de forma diferente,
doar de forma diferente, me expressar de forma diferente, de uma maneira que enriquece o mundo em vez de o empobrecer. Jerry Wise, muito obrigado por estar aqui. Eu aprecio isso. Obrigado, Luiz. Eu gostei muito. Poderoso. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Espero que tenha gostado. Deixe nos comentários abaixo qual foi a sua maior conclusão. Se você ainda não se inscreveu neste canal, certifique-se de clicar no botão de inscrever-se agora mesmo. Curta este vídeo. E também, se você está buscando criar mais liberdade financeira e viver uma vida abundante, então certifique-se de adquirir o meu novo livro, Make Money Easy, agora mesmo. O link está abaixo. Vá direto para a Amazon, compre seu exemplar, e mal posso esperar para vê-lo na próxima entrevista. O que acaba acontecendo é que não importa o quanto tentemos manifestar, não importa o quanto aprofundemos espiritualmente ou o quanto nós... Mantenha a visão, como você disse, certo? Tenha a intenção. Coisas podem aparecer porque seu foco é redirecionado, mas então pode aparecer e você não consegue manter.